Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Manifestamos a nossa alegria, a nossa satisfação de podermos estar na casa do Senhor, e aqui estamos para cultuarmos e aprender dele. Você que está online conosco, nós queremos lhe saudar também com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós estamos transmitindo ao vivo o nosso culto, e você que nos assiste, que o Senhor esteja lhe abençoando grandemente aí onde você se encontra, e esse local transforme-se em um santuário para que você possa juntamente conosco estar adorando ao Senhor, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós estaremos nesse momento dando início ao nosso culto, e para isso eu quero convidar hoje o nosso quinteto para estar aqui louvando juntamente conosco. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Queremos saudar os irmãos nesta noite com a doce paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos louvar o nome do Senhor com o hino de número 88 da nossa harpa cristã. Revela a nós, Senhor, hino de número 88 da nossa harpa cristã. Nós vamos adorar o nome do nosso Deus. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. Teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo ouvir, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente
meu Salvador. As maravilhas miro do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa esperança. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus queridos, vamos ler um texto da palavra de Deus. Convido a ficarmos de pé. Perguntamos antes, não temos nenhum pedido de oração. A nossa irmã Ana Cláudia, ela pede oração em favor de Márcia, que recebeu um diagnóstico de câncer hoje. Vamos estar orando, sim. Meus amados, quem mais deseja oração? Amém, glória a Deus. Nós vamos ler o livro do profeta Jeremias. O capítulo é o 1º. E vamos ler os versículos 17. Aliás, os 3 últimos versículos do capítulo 1. O 17 diz: Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Glória a Deus. Vamos orar. Amantíssimo, soberano e eterno Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por estarmos na tua casa. E agora, Senhor, apresentando esse pedido de oração, desse diagnóstico sobre a vida da Márcia, que o Senhor esteja, portanto, vindo ao encontro, Senhor, dessa necessidade, dessa cura, realize o milagre para a glória do teu santo nome. Os teus filhos ergueram as mãos, Senhor, e ao erguerem também manifestam a necessidade, significando que todos nós carecemos, necessitamos de ti, e portanto, Senhor, tu que conheces as necessidades de cada um, venhas, portanto, ao encontro das mesmas. Também os teus filhos que estão em casa, os que estão, Senhor, em seus lares, os que estão, Senhor, conosco, desse culto, dessa transmissão, enfim, todos sejam também enriquecidos por ti, acudidos por ti, que tu estejas vindo ao encontro de todos aqueles que necessitam de ti. Por isso, Senhor, que o teu nome certamente será glorificado pela tua ação poderosa em nossas vidas, não só dos que aqui estão presencialmente, mas também de todos que estão nos assistindo. Agora, Senhor, mais uma vez te pedimos que teu Espírito Santo venha trabalhar fortemente em nossos corações para que possamos absorver a tua santa e bendita palavra. E isso ocorrendo, Senhor, que o teu nome seja louvado e engrandecido na terra, através dessa semente poderosa que irá germinar e em germinando produza fruto, e esses frutos venha realmente permanecer e sejam dignos de arrependimento. Nos capacite também a semearmos, é o que pedimos, ó Deus, no nome de Jesus.
Amém, queridos. Podem assentar, amados, e vamos dar prosseguimento. Nós lemos um texto aqui de Jeremias, e eu gosto aqui de analisar muito Jeremias, porque, primeira coisa que a gente vê, poucos homens na Bíblia tiveram, assim, uma chamada tão forte, e o próprio Deus dando-lhe uma proteção total. É algo extraordinário. E nós verificamos que, fora do comum, as promessas de Deus com Jeremias, a forma como Deus trabalharia na sua vida, mas ao mesmo tempo, queridos, eu olho para Jeremias, diante de tantas promessas, diante de tanto poder que Deus lhe dá. Uma coisa, quando diz aqui, ó, eu hoje te ponho como cidade. Olha que metáfora fantástica para que Jeremias venha entender. Eu te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze. É extremamente sólido o que Jeremias está recebendo. Mas nós verificamos que Jeremias passou por uma luta desde o início do seu ministério, que também foi um dos profetas que mais sofreram, que nós temos ciência na Bíblia. Foi o que mais sofreu, um dos que mais sofreu. Teve uma promessa extraordinária, mas também um sofrimento extraordinário. E aí, queridos, quando nós olhamos para a vida de Isaías, é quando eu olho também para a igreja, para mim e para você. Recebemos do Senhor Jesus Cristo uma missão gloriosa, uma coisa extraordinária, que podemos ultrapassar as promessas sobre a vida de Jeremias, porque o próprio Deus resolveu habitar em nós, fazer-nos de nós sua habitação. Mas da mesma forma que Jeremias, isso não significa que também não passemos pelas mais terríveis tribulações. Quando nós vemos a vida de Jesus, que foi o homem que teve todo o poder aqui na terra, e sempre teve no céu, ou seja, ele fez todas as coisas, o Criador de todas as coisas, se fez carne, fez homem e habitou entre nós, e foi o homem que mais sofreu aqui na terra. O que eu quero, na verdade, o que nós queremos, através desse estudo, não um estudo profundo, mas analisar superficialmente, mas que venhamos entender esse mistério na vida do Jeremias, para que nós analisemos a nossa vida. Tem muita gente desistindo, tem muita gente realmente achando que não, mas Deus fez tantas promessas e eu estou sofrendo demais. E nós vemos aqui que, apesar de todas as promessas, toda a grandiosidade da palavra de Deus sobre a vida de Jeremias, ele não desistiu. E apesar de todo o sofrimento, Jeremias jamais deixou de amar o povo. E aí mostra-nos também o relacionamento que nós, como igreja, devemos ter. Então, o foco que de nós estarmos nesse breve estudo, nesse capítulo 1 de Jeremias, é exatamente para que a nossa atenção seja despertada pela missão, na missão gloriosa que a igreja recebeu do Senhor Jesus Cristo, essa missão gloriosa. Mas essa missão está exatamente numa contextualização de um mundo extremamente decadente. A exemplo de Jeremias, quando Jeremias recebe essa missão por parte de Deus, essa chamada, era realmente terrível a situação que
naquele momento, Judá estava passando. Então, a missão de Jeremias, ela desenvolve-se numa época perigosa, turbulenta. O povo vivia em um estágio extremamente grave e numa situação crônica, tanto moral como espiritualmente, porque o reino de Judá havia abandonado a Deus. E isso começou a ocorrer, esse fato, começou desde o reinado de Manassés. E Manassés ficou no poder, um dos reis que mais ficou, 55 anos. Esse ímpio ficou no poder, Manassés. E vamos à contextualização de Manassés, que foi aí que realmente ficou crônico dentro de Israel, essa turbulência, essa fase extremamente imoral, espiritual, um desastre, algo extremamente crônico. E nós vamos ver a origem de Manassés. Veja bem, Manassés, filho de um homem de Deus, um homem que fez a oração, que Deus voltou atrás numa decisão que o próprio Deus tinha tomado. O profeta Isaías chegou até Ezequias e disse: Ezequias, bota em ordem sua casa, porque você vai partir para comigo. E Ezequias não aceitou, ficou extremamente triste, mas ele era um rei, Ezequias, que realmente extremamente fiel a Deus. Ele levou o povo realmente a adorar a Deus sem comparação. E aí ele faz uma oração e mostra o que ele realizou, a sua intenção, etc. E pediu para abreviar os dias. E Deus manda Isaías voltar e dizer: fala para Ezequias que eu vou acrescentar mais 15 anos. E nós vemos aqui algo extremamente interessante, que não se deve fazer. Esse é um ensino para mim e para você, que não devemos fazer. Eu vejo muita gente assim se orgulhando: ó, Deus queria isso, mas eu orei e fiz ele voltar atrás. Meu Deus, isso é terrível, porque a Bíblia mostra a consequência. A vontade de Deus é a melhor para nós. Ezequias botou em xeque porque realmente ele era um fiel, e Deus permitiu para mostrar exatamente o erro profundo que ele cometeu, para que eu e você, para que nós também não caiamos nessa tentação de entender de que Deus queria e a pessoa... Nós temos um exemplo aqui no Brasil de um pastor que o Senhor o levou. E João de Oliveira, isso é real, todo mundo sabe. Você chegou a ouvir João de Oliveira, ou o pastor Claudemiro, com certeza. Conheceu João de Oliveira, nós conhecemos João de Oliveira. E ele partiu. E um servo de Deus, João Colenda, um americano, ele, o fundador do IBAD, o IBAD existe, o João Colenda, ele gostava tanto do João de Oliveira, que chegou na cama lá, o defunto estava lá, e ele orou e desafiou Deus: aqui está o teu servo João de Oliveira, aliás, João Colenda, e eu quero... E João de Oliveira ressuscitou. Esse é um fato. Mas ele ressuscitou, mas extremamente contrariado. O tempo que ele viveu aqui, inclusive, você lembra, Claudemiro, que antes da morte dele, foi em Cuiabá que ele passou a última vez, e logo que saiu da Cuiabá, morreu, voltou. Mas ele confessou aqui em Cuiabá que ele não desejava mais viver aqui. É isso aí, você ouviu, né, Claudomiro? Quem mais ouviu isso aí aqui? Você lembra? Ele falou o seguinte, que ele não tinha mais razão de ficar na terra,
tudo bem, todo mundo comemorou a oração de João Colenda, isso aí caiu no Brasil, foi um negócio assim estrondoso, porque João de Oliveira era conhecido no Brasil inteiro. Inclusive o João de Oliveira, Claudemiro, foi o pastor que discipulou João Pereira de Andrade Silva. João Pereira de Andrade Silva se converteu na igreja do João de Oliveira. Então por isso que eu estou contando a história, vocês estão entendendo, né? Essa ligação aqui. Então, ele disse: eu não tenho mais prazer, eu não quero mais viver. Ele falou isso: eu não quero mais viver aqui. Por quê? Porque nesse momento em que ele é recolhido, ele enxerga, ele é transportado e enxerga o que estava esperando ele. E ele diz assim: o que eu vi, ele fez como Paulo: eu não posso contar, revelar tudo, mas eu não quero mais, não tem sentido mais minha vida. E aí, para que não desse problema, ele comprou já caixão, fez tudo. João de Oliveira comprou inclusive tudo, para quando ele morrer, já botaram ele no caixão, ele contratou tudo, serviço funerário, tudo. Saiu aqui de Cuiabá, depois que ele depois desse testemunho, morreu. E já estava tudo pronto, a funerária foi lá e ele deixou tudo pronto, porque ele não queria mais. Isso é um fato real, que os assembleanos antigos conhecem isso. E eu estou voltando agora para o rei Ezequias, que contrariou. Foi a pior coisa que Ezequias pediu a Deus, porque nos 15 anos restantes, Ezequias desfez tudo aquilo que ele tinha construído. E foi exatamente nesse período de 15 anos que nasce quem? Manassés, que foi o pior rei que já houve em toda a história de Israel. Ele era tão bonzinho, o Manassés, que os filhos dele, ele queimava Baal, oferecia sacrifício do próprio filho para os demônios. Imagina o que ele não fazia com o povo. Se o próprio filho ele dava para ser queimado, para ser oferecido ao demônio, você tem uma ideia. E era rei de quem? De Judá, filho de um pai temente a Deus, mas desviado. Então você percebe que é uma coisa terrível que estava acontecendo lá em Judá, porque Manassés ele foi induzido a praticar essas orgias terríveis. Eram orgias rituais, oferecia incenso à rainha do céu. Ele fez pior do que os povos ímpios. Derramou muito sangue inocente. Agora, é verdade que no final da vida, Deus é tão misericordioso que ele se arrependeu. Misericórdia de Deus, ele praticou tanta ruindade, e ele se arrependeu, e o Senhor perdoou ele, e ele morreu salvo. Isso mostra também o que? A graça de Deus. Quando nós vamos ver o que a história de Manassés, nós, na nossa ótica, diz: esse homem jamais pode ser salvo. É como alguém diz: esse tem que ir para o inferno de cabeça, né? Mas aí, nessa história toda, irmã Tânia, Deus mostra a graça dele para mim e para você. Então, é um assunto que eu queria mostrar muito rapidamente, mas que tem tudo a ver com nós, com a nossa igreja. Nós como igreja do Senhor, as misericórdias, o grande pecado, mas a bondade de Deus, aquilo que Deus faz. Mas enfim, Israel passava por algo terrível. E aí, é nesse momento, depois que vocês viram tudo de Manassés, e o pessoal conhece a história de Manassés, né? Quem lê a Bíblia conhece. É que Deus, após essa instauração de algo terrível na nação, Deus levanta Jeremias como profeta. E Jeremias, como profeta, sofreu 40 anos, porque foram a vida de Jeremias foi 40 anos de sofrimento, coisa terrível, torturado, enfim.
Ele foi torturado, ele foi desprezado, foi ridicularizado, mas ele resistiu tudo, porque os falsos profetas ficaram contra ele, os reis, juízes corruptos, tudo ficou. Mas ele tinha sido comissionado, e como Deus diz aqui que estava com ele, era exatamente para dar condições para Jeremias suportar. Quando você ouvir Deus falar de só com você, consolá-lo, dizer: meu servo, fique tranquilo que eu estou com você. Pode esperar aí fogo, né? Naufrágio, você vai andar por debaixo da água, porque Deus já está dizendo: você pode ficar tranquilo, você pode resistir, porque o negócio vem, mas eu estou com você. A gente fica feliz, né? E é para ficar feliz mesmo quando Deus diz: ó, fique tranquilo, ó, fica tranquilo, eu estou com você, estou segurando sua mão. Pode esperar. Grandes experiências. Eu não estou falando de sofrimento, grandes experiências, porque as provações, os problemas que se nos vêm através da nossa obra, do nosso chamado, daquilo que Deus quer realizar em nossas vidas, são experiências. E Jeremias teve experiências ímpar, experiência que poucos passaram por ela. Podemos até, e existe até alguns teólogos que vê em Jeremias um tipo de Jesus, que sofria, era açoitado, maltratado, mas continuava amando, continuava chorando pelo povo, apanhava, era jogado em poço, olha, passava fome, sede, era maltratado, toda a tortura que fazia, mas ele estava o quê? Sempre chorando pelo povo, tendo dó do povo. Em nenhum momento você vê Jeremias querendo o mal do povo, mas pelo contrário, querendo que esse povo se arrependa e tenha o conhecimento de Deus e possa mudar o que o Senhor mostrou para Jeremias, o que o povo ia passar. Deus já tinha dito: vai acontecer isso. Para que não aconteça, o povo precisa se arrepender. E Jeremias chorava para que o povo se arrependesse, para que não se cumprisse aquilo que estava caminhando para ele. Ou seja, o povo estava caminhando, e ele queria que o povo saísse daquele caminho que ia levar à destruição. E Jeremias ficava clamando: deixa esse caminho, venha para o caminho correto, venha para o caminho de Deus, para vocês não caírem. Agora, como eu estava dizendo, a comissão que Deus faz com Jeremias é algo extraordinário. Eu citei o versículo aqui, ele é tratado, considerado, Deus usa uma metáfora de uma cidade forte. É por isso que ele aguentava tanta pancada, porque o Senhor colocou ele como uma cidade forte, viu? Forte. Coluna de ferro, era para aguentar mesmo, coluna de ferro, muros de bronze. Ele tinha uma proteção extraordinária, por isso que ele resistiu a tanta tentação. Voltando no início, nós podemos perceber que Jeremias, no momento em que ele é chamado, ele recusou. Ele disse: não, Senhor, não. E ele recusou porque ele não se julgava qualificado em realizar uma missão de tal envergadura, que era falar a palavra de Deus. Ou seja, o que é que Deus tinha dito? Eu vou falar através da tua boca. Olha que coisa tremenda. Ele foi comissionado, ele recebeu uma missão que Deus dizia: eu vou falar com tua boca, ou seja, sou eu que vou usar a tua boca na terra. A igreja recebeu essa incumbência para nós irmos a todo mundo pregar, falar esse evangelho.
Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos também falando que Deus, a palavra de quem é? De Deus, tal qual Jeremias. Jeremias falava a palavra de Deus. E o genuíno Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quando você fala o Evangelho, você está falando também a palavra. Eu estou citando isso aqui, chamando a atenção, para que você vá entendendo o relacionamento, a relação da missão de Jeremias com a igreja no tempo que estamos vivendo. Agora, quando Jeremias, na verdade, recusou, ele tinha razão. Tem muita gente que eu já vi até pregando, como Jeremias, né, com a promessa dessa, tal, ainda estava... Mas é isso mesmo, porque ninguém é digno de algo tão glorioso e sublime, que é transmitir e testemunhar uma mensagem salvadora, libertadora do Deus tão glorioso. E por isso que todo aquele que acha que está preparado é porque não está. A mensagem do Evangelho, você proclamar o Evangelho, primeira coisa que eu e você, se realmente entendermos o que é testemunhar, ser testemunha de Deus, é reconhecer, irmã Tânia, que não somos preparados. E esse reconhecimento faz com que Deus venha atuar em nossas vidas. Porque quando eu acho que estou, Deus fica de lado. E quando eu digo que não tenho condições, aí Deus diz, é exatamente isso. Eu te ponho por cidade forte. Coluna de ferro. Então não é você, sou eu que vou fazer isso. Aí você pode encarar a missão, o projeto de Deus, não confiando na sua habilidade, não confiando naquilo que na sua inteligência, mas confiando no poder de Deus. E eu vou dizer uma coisa, o mundo, querido, se nós formos analisar, ele é apavorante. Ser testemunha de Deus, testemunha do Senhor Jesus Cristo, no mundo em que vivemos, se formos analisar, isso é apavorante. Jeremias, na verdade, ele era incapaz por si mesmo. E ele tinha medo. O versículo 6, Moab, do capítulo 1, versículo 6. Então, Jeremias dizendo, então eu disse, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Não sei falar, porque não passo de uma criança. E essa expressão de Jeremias é uma lição que nós precisamos tirar. Enquanto igreja, eu não estou falando individualmente, eu estou falando de um projeto para a igreja. Nós temos que tirar essa lição enquanto igreja, de que Deus está tratando aqui nesse texto, nessa condição com Jeremias, como está tratando como igreja. É o tratamento que Deus dá à igreja semelhante ao que Ele está dando a Jeremias. Ou seja, a relação aqui que Jeremias com Deus é a mesma, é um exemplo para nós, porque Jeremias está aqui mostrando que por si mesmo ele não tinha nada a oferecer, mas que Deus agora, através da sua suficiência, Deus iria lhe capacitar para essa missão gloriosa, como Ele está capacitando a sua igreja. Nós temos muitas notícias de pessoas que conseguem arrebatar multidões. Isso é muito bom, porque nós não podemos condenar, porque Jesus não condenou. Jesus disse, quem é por nós, não será contra nós.
E o meu primeiro pastor, que foi José Amaro da Silva, está na história da Assembleia de Deus, ele dizia o seguinte, pastor Claudemiro, que o peixe morto pega o vivo. Vocês entenderam? Foi o que Jesus falou, os discípulos uma vez reclamou, né? Estão pregando aí, falando, ele deixa, está falando de mim, isso é muito bom. O peixe morto pode pegar o peixe vivo. Por isso que muitos naquele dia dirão, eu preguei, tudo bem, salvei multidão com minha pregação e tal. Mas ele mesmo estava morto. Porque, queridos, na obra de Deus, o que determina é o foco, a nossa intenção. E só Deus pode julgar qual é a minha genuína intenção. Hoje nós temos grandes líderes, não estou falando de nenhum deles. Não estou julgando aqui. Mas quem vai julgar naquele dia, qual foi a verdadeira intenção de cada líder. Por isso que nós como líderes temos que pensar assim. Hoje eu estava falando para Elifas, lembra Elifas? Falei para você hoje de manhã, que a questão nossa não é o sucesso, o que as pessoas estão dizendo, mas é o que Deus vê em nós. Qual é a nossa verdadeira intenção? Qual o objetivo? Não estou acusando ninguém, mas apenas dizendo o seguinte, que começar em mim, é como o corinho, né? A começar em mim, quebra coração. A começar em mim. Exatamente, o corinho. A começar em mim, quebra coração, para que nós possamos ser um, como o Senhor é um em nós. Não é quebrar o coração dos outros, tem que começar em mim, tem que começar na pessoa que Deus tem escolhido. Precisa estar com o coração quebrado, para realmente toda a intenção, porque o próprio Jeremias, nós vamos ler aqui mais adiante, que ele fala sobre o coração, né? Vamos dar uma continuação aí, que, veja bem, todos nós que somos regenerados, nós precisamos ter plena consciência da luta espiritual que vamos travar. Todavia, essa luta já está ganha, não por nós, mas pelo Rei dos Reis. E se Ele está em nós, uma vez que Ele ganha, nós já ganhamos. Por isso que Paulo diz que nós somos mais que vencedores, não pela nossa força, mas por aquele que está em nós. Agora, queridos, lembre-se disso. Quando você genuinamente está à frente de uma missão ordenada por Deus, sempre, estou redundando, sempre haverá, Íris, obstáculo. Porque a genuína obra de Deus, ela vai abalar o inferno. E o inferno sabe quando você está sempre. Temos que nos preparar. O apóstolo João, ele fala isso na sua primeira carta, no capítulo 4 e o versículo 4. João fala isso. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, em nós, do que aquele que está no mundo. Há um alerta. Nós não podemos desanimar, desistir. Agora, que vai haver luta, vai. Que vai haver confronto, vai.
Sempre haverá confronto, porque a nossa vida própria já é um confronto, irmã Tânia. A maior guerra está em nós mesmos. O primeiro adversário, o primeiro a ser vencido, somos nós. O primeiro confronto, quando você vai receber, você recebe uma missão, algo que Deus colocou na nossa mão, a primeira batalha somos nós. Porque nenhum de nós, eu nem você, ninguém quer sair da zona de conforto. E a zona de conforto nossa é achar que está bom aonde você acha que está bom. Eu estou na posição que eu acho que eu gosto dessa posição, é boa. Enquanto que a posição que Deus coloca a mim e a você sempre vai contrariar. Jeremias, a primeira coisa que falou: ô Senhor, eu sou uma criança, tem dó de mim, eu nem sei falar. Como povo de Deus, nós fomos atraídos no corpo de Cristo, em sua morte e ressurreição, para um novo viver. Significa novo viver. E esse novo viver não pode ser a mesma vida que eu vivia antes. Novo viver. Se é novo, não é velho. Para que o novo exista, o velho tem que sair de cena. Esse é o primeiro desafio. Somos comissionados e capacitados pelo poder eterno de Deus, através do seu Espírito Santo, para levar a mensagem de esperança aos perdidos. E quem são os perdidos? Aqueles que ainda vivem no pecado. Então, nós não podemos levar uma genuína mensagem para aqueles que vivem no pecado, se o pecado ainda está em nós. E é isso que Deus está mostrando a Jeremias, enquanto que o povo todo estava pecando. E Deus levanta ele como profeta, para que o povo deixe o caminho do pecado e se voltem para Deus. E nesta altura, lá naquela época, a perdição era total, era desde o rei, de todas a mais alta autoridade até o mais simples. O apóstolo Paulo, ele nos fala uma coisa extremamente importante, em Romanos capítulo 5 e versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, que foi Adão, que foi o pecado, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Se pela influência de Adão o mundo sofre, agora imagine nós sermos influenciados pelo genuíno Filho de Deus. Vocês estão entendendo isso? A igreja precisa entender isso. O mundo sofre por causa de um homem, Adão. Só que o genuíno Filho de Deus veio aqui na terra para nos libertar e nos dar algo novo. E é através dessa novidade de vida gerada pelo Senhor Jesus Cristo que nós somos chamados para influenciar o mundo. Agora, infelizmente, Judas,
ele fala algo, Judas 1,12, ele fala algo, porque muitos ainda estão presos em mentiras. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Infelizmente, muitos estão presos em mentiras, promovidos pela religiosidade, com essas práticas pagãs, sem nenhum fruto verdadeiro. Ou seja, esses frutos, como Judas fala, frutos murchos, são árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. É certo, é verdadeiro, que quando nós não conhecíamos o Evangelho da Graça, nós nos achávamos autossuficientes, importantes, capazes para qualquer realização, e pensávamos até que não éramos tão pecadores assim. Mas o encontro com o Senhor Jesus Cristo veio trazer luz. Nós não enxergávamos porque estava na escuridão, mas Jesus veio trazer a sua luz para nos mostrar, para mostrar para nós a nossa verdadeira situação. Na presença de Jesus, na verdade, nós podemos nos enxergar como verdadeiramente somos. E o Jeremias recebeu essa missão de falar ao povo a realidade que eles estavam vivendo. Agora, como igreja, falo de Jeremias e igreja, é exatamente Jeremias e igreja. Como está sendo a minha e a sua realidade, a nossa realidade? A experiência do novo nascimento, a experiência da morte do nosso velho homem na cruz em Cristo, nós precisamos ter essa experiência e entender onde fomos convencidos do pecado, do egoísmo, da presunção e de querer ser o que de fato não somos. E essa nova realidade, através do Calvário, ela nos trouxe novo formato de vida, essa realidade onde a nossa suficiência na pregação, no nosso discurso, na nossa missão, tudo que falamos, a nossa suficiência é a vida de Cristo em nós. Colossenses 3,11, onde diz que Cristo é tudo em todos, na qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Essa é a nossa realidade. E quando nós entendemos isso, nós vamos verificar que só existe um lugar totalmente seguro que nos sustenta. É o Deus de toda graça, de toda misericórdia, que nos fez estar em Cristo, para suportar os reveses,
suportar tudo que nós vamos passar, já estamos passando, porque Jesus falou isso, que teríamos. Ele, na verdade, não, em nenhum momento, esse evangelho de dizer que o teu caminho agora, você não vai ter problema nenhum na vida, essa não é a promessa do dono da igreja. Ele falou que nós íamos ter aflição. Se você não tem, então Jesus não falou a verdade. A recíproco, então, não é verdade. Você está entendendo? Se ele disse que vamos ter aflição, mas ele disse também o seguinte: vocês vão ter. Todavia, não desanimem. Vocês precisam ter ânimo. E o ânimo é bom, não é ruim. Por quê? Porque ele diz: eu venci o mundo. Você vai ter aflição, mas lembre-se que eu já venci o mundo. É essa a esperança. É isso que nos dá gozo, segurança. Aflições virão, queridos. A exemplo da vida de Jeremias. Desde o início eu falei, você vê algum profeta tão afligido como Jeremias? Bom, no final, Isaías sofreu. O profeta Isaías foi morto assim de uma forma terrível. Quem matou Isaías? Manassés, bonzinho. E sabe como ele matou Isaías? Que Isaías falou a verdade para ele. Mandou serrar Isaías no meio. O Manassésinho que eu falei, gente boa. Ele matou. Claro que a morte de Isaías foi terrível, cerrado no meio. Por quem? Manassés. Agora, Jeremias, durante os 40 anos de ministério, meu Deus, como sofreu, apanhou, passou fome. Mas Deus disse que tinha posto ele uma cidade fortificada, coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o seu povo. E mais, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor. E eu estou contigo para quê? Para te livrar. E aí dá intenção, e o crente entende, quando a palavra é essa, Deus diz, eu vou te livrar, e a gente pensa que o livramento é que nada ocorra. Eu vou te livrar que não ocorra nada. Na verdade, o livramento é ocorrendo. Ocorre, e aí diz, agora morreu, não tem mais jeito. Aí Deus, não, eu estou com ele vive, levanta. O maior testemunho que nós podemos dar não é aquele que nós não vemos o Senhor guardar, o Senhor proteger. E Deus guarda muito. Muitos acontecimentos conosco a gente nem sabe, nem percebe, e Deus está livrando. Mas o que dá testemunho mesmo é quando a gente passa pelo perrengue e aí Deus, quando diz, parece que não tem mais, aí Deus nos levanta em vitória. Aí, por isso que você vem na igreja testemunhar, não é verdade? Testemunha. Vamos continuar terça-feira? Porque eu preciso ter falado de Jeremias, falar da igreja, mas tem que falar também de Jesus. Eu não entrei ainda em Jesus. E nós precisamos. Muita gente está correndo atrás de profeta para ouvir, né, que vai dar certo o trabalho, que vai ganhar dinheiro, que vai pagar dívida, que vai ter o carro, que vai não sei o quê. Mas, queridos, não estou contra isso. Você pode até, mas hoje, o que dá sustância para o crente vencer o mundo é a palavra da verdade. Não é ouvir aquilo, já falei umas terça-feira para atrás aí, que as pessoas correm para ouvir aquilo que eles querem ouvir, mas nós temos que ir atrás de ouvir o que Deus tem para nós, que é a verdade.
E só a verdade liberta, só a verdade pode realmente nos conduzir pelo caminho certo, correto e o caminho de vitória. Amém? Vamos nos lembrar disso. Vamos nos lembrar disso. Eu sei que uma palavra dessa não deixa ninguém alegre. Fica assim preocupado. Mas alegre-se. Sabe por quê? Porque o Senhor te constituiu vencedor. Apesar de que o ambiente aqui não foi muito propício para se alegrar, mas alegre-se a si mesmo. É nesse momento que tem que se alegrar, porque mesmo em lutas, problemas, aflição, nós somos mais que vencedores, porque essa é a promessa do Senhor que disse: eu estou com você todos os dias. Como ele falou com Jeremias: ó, você vai vencer, eu vou te dar a vitória. Jogaram no poço, vamos falar disso depois. Jogou no poço, deixou vários dias sem comer, sem beber, e Jeremias não morreu. Queriam matar ele, não é verdade? O sacerdote não queria matar, não era para matar. Ninguém conseguiu matar, porque Deus disse: não vai matar. Todo mundo queria matar. Até quando Nabucodonosor entrou, né, todo mundo disse: agora ele vai morrer. E Nabucodonosor disse: não, tem que preservar esse homem. Ele falou tudo que está acontecendo aqui. Ele falou até que eu tinha vitória sobre Jerusalém. Então, queridos, que Deus nos abençoe grandemente. Amém? E vamos meditar no alimento que Deus tem nos dado para nós sermos verdadeiramente vitoriosos. E é bom. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é indolor. Não. Mas quando ela vem, quando a vitória vem, você vem, preparemos. Vamos ficar de pé para lermos o texto. Vamos colocar o nosso gasofilácio. Quero informar para a igreja que iniciou hoje já a recuperação do nosso anexo lá, já estão tirando o telhado. Na verdade já tem mais de um mês ou mês e meio que o material está aqui, mas a empresa que nós contratamos estava para trabalhar e eles hoje iniciaram já a remoção do telhado lá do anexo, etc, para a reforma começou. Amém? Vamos orar por isso. Eu queria pedir para o pastor Claudemiro esteja aqui confirmando a bênção do Senhor sobre todos. E vamos declarar juntos: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, o fruto do vosso trabalho, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Louvado seja Deus. Vamos estar orando. Amantíssimo e soberano Deus, estamos dando a oportunidade aos teus filhos a estarem vindo no teu altar, trazendo o seu dízimo, a sua oferta. Senhor, eles estão em obediência a ti, obediência à tua palavra, e portanto a tua palavra irá se cumprir na vida de todos, porque ela não volta vazia.
Tu nos garante isso. E não é porque tenhamos mérito, é porque a tua graça, a tua misericórdia é sobre os teus filhos. O fato de estarem aqui, o fato de estarem vindo ao altar, trazendo seu dízimo e a sua oferta, é a graça do Senhor na vida deles. Também os que estão nos seus lares, que estão online, aqueles que estão utilizando os mecanismos bancários para transferência, todos sejam alcançados por essa graça, essa bondade, essa misericórdia, para que essa palavra venha realmente se cumprir e haja abundância na vida de todos. É assim que oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Enquanto o nosso quinteto louva ao Senhor, você traz seu dízimo e a sua oferta. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O rosto de Cristo, nós vamos adorar o Senhor Jesus nessa noite. Mas sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, me inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor. Eu não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Aleluia. Glória seja dada ao nosso Senhor. Os irmãos também orem, que nós temos alguns desafios. Hoje nós autorizamos o projeto da nossa usina de energia solar para a nossa igreja. Então, ore aí para, Gabriel? Ore aí para a gente, Deus orientar e fazermos o melhor e nos dar as condições, né, financeiras para tal.
Neta, pede oração em favor da irmã Benedita, que fez uma cirurgia ontem. Santiago pede oração em favor de Jones, Everson Cardoso, para que Deus entre com a providência. E oração também por Idaí Vieira, que está enferma. E o presbítero Amorim também pede oração por sua saúde. Vamos então orar, terminando. O Reginaldo, da irmã, teve um acidente no trabalho, caiu de 5 metros de altura, mas está em casa. É milagre, né? Caiu de 5 metros de altura no trabalho e está em casa. Nós falamos de milagres, né? São milagres, né? Só Deus mesmo. Vamos agradecer ao Senhor. Amantíssimo, soberano e eterno Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por tudo que nos concedeste nesta noite. Aqui foram lidos os pedidos de orações, que tu estejas, Senhor, vindo com a vitória, realizando o milagre. Te agradecemos pela vida do Reginaldo, Senhor. Só tu podes fazer milagres e, portanto, Senhor, nós estamos colocando as necessidades dos teus filhos para que esses milagres ocorram e, através dos testemunhos, todos vejam, todos entendam e reconheçam a ti como Senhor Todo-Poderoso, Soberano e em quem nós podemos confiar. Agora, Senhor, continue dando uma semana de bênção, uma semana de vitória na vida de todos os teus filhos, não só aqueles que aqui se encontram, mas também os que estão online conosco. Todos sejam grandemente abençoados por ti. Conduza também em segurança os teus filhos que aqui se encontram para os seus lares, leve-os em segurança, mas também continue protegendo e guardando aqueles que estão nos seus lares. É nesses termos, Senhor, que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos nós, agora e para sempre. Todos digam amém. Projeto especial para abençoar vidas. E a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Que Deus abençoe a todos.